Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje nós teremos mais uma aula de matemática, isso mesmo. Mas, antes de começar a nossa aula, vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada. Nós aprendemos sobre a milhar. Isso mesmo, nós vimos que esse cubão grandão aqui, ele contém 1000 unidades, por isso que ele se chama milhar. E aqui nós temos apenas uma unidade de milhar. Por isso que a prof escreveu aqui, ó, unidade de milhar. Vocês já sabem que o material dourado funciona da seguinte maneira. Toda vez que eu junto 10 cubinhos, olha só, coloquei 10 cubinhos aqui enfileiradinhos. Eu tenho 10 unidades. E essas 10 unidades são iguais a uma dezena, a uma barrinha, olha só, são do mesmo tamanho. Então, nós sabemos que 10 unidades, 10 cubinhos, é a mesma coisa que uma dezena. No material dourado, nós também sabemos que toda vez que nós juntamos 10 dezenas, 10 barrinhas como essa daqui, 10 dezenas, elas vão formar juntas uma placa como essa. E essa placa aqui é igual a uma centena. Então, 10 dezenas juntinhas formam uma centena. E se a gente juntar 10 centenas? A gente viu na aula passada que quando nós juntamos uma centena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centenas, no final nós teremos um cubão desse aqui. Então, na aula passada, nós vimos que quando nós juntamos 10 centenas, nós temos uma unidade de milhar, que vai ser representada pelo cubão. Agora, vamos pensar um pouquinho com o dinheiro, tá bom? Suponhamos que a gente queira juntar R$1000. Isso mesmo, a gente queira juntar uma unidade de milhar de reais, ok? Se eu quero juntar R$1000, uma unidade de milhar, quantas notas ou quantas moedas, porque a nota de 1 hoje em dia não tá mais em circulação, né? Mas é o que a prof tem aqui para representar o 1. Quantas notas de R$1 ou quantas moedas de R$1 são necessárias para juntar R$1000? Basta a gente pensar com a cabeça do material dourado, olha. Cada cubinho desse aqui vale uma unidade. Cada nota dessa também vale uma unidade. Se eu preciso de 1000 cubinhos para juntar uma unidade de milhar, quantas notas de 1 eu preciso? Eu vou precisar de 1000 notas de 1. Então, uma unidade de milhar significa 1000 unidades. Se eu tiver 1000 notas de 1, eu terei R$1000. Mas e se a gente pegar a nota de 10? A nota de 10, pelo material dourado, é representada pela barrinha. 10 unidades, R$10. Quantas notas de R$10 a gente precisa para formar 1000? Para formar um cubão desse aqui, nós precisamos de 100 barrinhas. Nós vimos isso na última aula. Ou seja, para formar R$1000, nós precisamos de 100 dezenas ou 100 notas de 10, porque cada nota de 10 representa uma dezena. Eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10. Se eu juntar 100 vezes 10 reais, eu vou ter no final o número 1000. Vou ter R$1000. Então, revisando, eu preciso de 1000 notas de 1 para formar uma unidade de milhar, para formar R$1000. Eu preciso de 100 notas de 10 para formar R$1000. E quantas notas de 100 eu preciso para formar R$1000? Lembra do material dourado? O 100 no material dourado é representado pela placa.
E nós vimos que nós precisamos de 10 plaquinhas de 100 para formar uma unidade de milhar. Portanto, nós precisaremos de 10 notas de 100 para formar uma unidade de milhar. Nunca se esqueça que a unidade vale 1, a dezena vale 10 e a centena vale 100. Agora que a gente já revisou o que a gente viu na aula passada, vamos para o tema da aula de hoje. Na aula de hoje nós falaremos sobre os milhares inteiros. Calma, eu já vou explicar o que significa isso. Mas antes, vamos ver o que são as dezenas inteiras? Pegue o seu ábaco para você construir as dezenas inteiras junto com a prof. Se eu colocar apenas uma dezena aqui no meu ábaco, isso vai ser 10. É uma dezena inteira? Sim. Ah, mas e se eu quiser colocar um aqui na unidade, prof? Aí vai virar o 11. Isso não é uma dezena inteira, entenderam? A primeira dezena inteira é a dezena 10. Se eu colocar mais uma dezena, vão ter duas dezenas. E o nome de duas dezenas é 20. Se eu colocar 3 dezenas, eu vou ter o 30. 4 dezenas, eu vou ter o 40. 5 dezenas, eu vou ter 50. 6 dezenas, eu vou ter 60. 7 dezenas, eu vou ter os 70. 8 dezenas, eu vou ter o 80. Coube só até o 70 na folha da prof, mas a gente sabe que as dezenas vão até o 90. Quando eu coloco 9 dezenas, eu tenho o número 90. Ou seja, as dezenas inteiras, elas sempre vão aumentando de 10 em 10. Então, toda vez que eu tenho 10 e junto mais 10, eu aumento uma dezena inteira. Eu tenho 10 mais 10, eu vou ter 20. Se eu juntar aqui mais 10, eu vou ter 30. Mais 10, eu vou ter 40. Então, as dezenas inteiras, elas são formadas por grupinhos de 10, certo? Agora, vamos ver as centenas inteiras. Se eu colocar uma centena, eu vou ter 100. Quando eu coloco duas, eu tenho 200. Quando eu coloco 3, eu tenho 300. 4 centenas, eu tenho 400. 5 centenas, eu tenho 500. 6 centenas, eu tenho 600. 7 centenas, eu tenho 700. 8 centenas, eu tenho 800. E 9 centenas, eu tenho o 900. Isso são as centenas inteiras. Notem que a cada centena eu vou aumentar uma quantidade de 100. Então, ó, aqui eu tenho 100. Se eu adicionar mais uma centena, 2 centenas, eu vou ter 200. Eu estou aumentando de uma centena para outra um valor de 100, certo? Então, quando eu vou aumentando essas centenas, eu estou somando 100. Mais 100, mais 100, mais 100, até o 900. Por último, nós temos os milhares inteiros. Então, aqui no meu ábaco, eu tenho a unidade de milhar. E quando eu adiciono 1, significa 1000 ou 1000. Os dois estão corretos. Quando eu adiciono mais uma unidade de milhar, vai significar 2000. Se eu adicionar mais uma unidade de milhar, significa 3000. Mais uma unidade de milhar, 4000. Mais uma, 5000. Mais uma, 6000. Mais uma, 7000. Mais uma 8.000 e mais uma 9.000. Vocês lembram que sempre vai só até o 9, né?
aqui no meu ábaco. Então, o máximo que a gente tem aqui na unidade de milhar é o 9.000. Isso que significa os milhares inteiros. Ai, prof, mas eu quero montar isso aqui, ó, eu quero fazer esse número. Eu posso? Sim, você pode fazer. Isso aqui vai ser 9.211. Tudo bem você fazer esse número, mas aí não será um milhar inteiro, porque vai ter centena, dezena e unidade. Quando a gente fala de milhares inteiros, a gente não tem unidade, não tem dezena e não tem centena. É disso que nós estamos falando. Nós só temos os milhares. Certo, crianças? Percebam então que para formar um milhar inteiro, eu preciso de um cubão desse, eu formo 1.000. Para formar 2 milhares inteiros, eu preciso de mais um cubão desse aqui. Então, se eu tiver 2 cubões, eu vou ter 2.000. Eu aumentei do 1.000 para o 2.000, quanto que eu aumentei? Eu aumentei mais 1.000. Do 2.000 para o 3.000, a gente aumentou mais 1.000. Do 3.000 para o 4.000, a gente aumentou mais 1.000. Então, nas dezenas aumenta de 10 em 10, nas centenas aumenta de 100 em 100 e nos milhares aumenta de 1.000 em 1.000. Para fazer as atividades da aula de hoje, pegue o seu livro e abra nas páginas 10 e 11. Faça todas as atividades e depois encontre a prof no Zoom para tirar todas as dúvidas. Combinado? Um beijo para vocês, meus amores. Tchau! Até a próxima aula!